E aí, profissional, estudante de Relações Públicas, quero te fazer uma pergunta. Você sabe me dizer quem foi o pai da nossa atividade profissional? Talvez a resposta que esteja na ponta da sua língua é que foi o jornalista Ivy Lee, certo? Mas se eu te disser que existe um outro profissional que foi tão mais importante que o Ivy Lee? Os cursos de graduação, em geral, não comentam muito sobre essa pessoa, e muito menos os cursos de extensão. Talvez seja a falta de conhecimento, desatenção, ou até porque esse profissional é meio que tratado como um tabu. Mas ele foi muito importante porque ele fundou algumas das bases do nosso pensamento como relações públicas. Foi ele que deu conceitos como propaganda, opinião pública e até ideias de como convencer pessoas a partir dos interesses de determinadas organizações ou até governos. Você quer saber de quem eu estou falando? Então acompanhe este vídeo, onde nós vamos conhecer um pouco mais sobre Edward Bernays. Olá para você que está aí me assistindo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao primeiro vídeo do projeto RP Faz. O meu nome é Samir e eu sou professor universitário de Relações Públicas. Com esse projeto aqui, eu tenho o objetivo de tentar ajudar no seu crescimento profissional, trazendo um pouquinho sobre a teoria e a prática da nossa profissão. A minha ideia aqui vai ser focar muito mais em comunicação digital, planejamento e práticas de social media. Mas hoje, nesse primeiro vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre a história de relações públicas, algo que eu vejo que não é tão tratado assim nos conteúdos aí afora, seja pela internet ou seja nos próprios cursos da nossa área profissional. E aí quando se fala do surgimento da profissão de RP, logo vem à cabeça o jornalista de formação Ivy Lee. Lá no início do século passado, ele era uma espécie de assessor de imprensa, mesmo que ele nunca tenha dado esse rótulo para a atuação profissional que ele exercia. Só que no ano de 1914, ele começou a atuar como consultor da família Rockefeller. E ele ganhou muito renome nessa época, porque ele conseguiu, de certa forma, solucionar uma crise entre uma das empresas dessa família Rockefeller com mineradores da região que a empresa atuava. Então, a partir desse momento que surge a célebre frase do Ivy Lee, onde ele diz o seguinte: os públicos devem ser informados. O que ele queria dizer com isso é que não bastava mais para as organizações simplesmente colocarem para debaixo do tapete a sua sujeira. Isso não ia colar mais porque a imprensa era muito forte, os meios de comunicação estavam se desenvolvendo e as empresas não iam mais conseguir esconder as coisas ruins e os problemas que aconteciam aonde elas atuavam. Só que o Edward Bernays, de certa maneira, acabou indo muito além que o Ivy Lee. E quem foi este senhor, afinal? Edward Bernays nasceu em 1891 na Áustria, enquanto que Freud estava publicando alguns dos seus primeiros trabalhos. Mas por que Freud está metido nessa história toda? Bom, porque o Bernays ele era sobrinho duplo do Freud. A mãe do Bernays era irmã do Freud, a Ana, e o pai Eli era irmão da esposa do Freud, a Marta. Aí, um ano depois que ele nasceu, a família do Bernays acabou se mudando para Nova York, nos Estados Unidos, aonde ele foi se formar em agronomia na Universidade Cornell. Só que ele não virou fazendeiro, não. Ele resolveu ser comunicador. A história oficial diz que ele era jornalista. E suas primeiras atuações profissionais foi ajudando os Estados Unidos a vender a ideia para o público da nação que os esforços do país na Primeira Guerra Mundial levariam a democracia para a Europa. E aí, percebendo a efetividade da propaganda durante o período de guerra, ele tentou utilizar as mesmas táticas durante o período de paz. Só que as pessoas já não gostavam de propaganda na época, elas percebiam o quanto a propaganda tinha a intenção de manipular.
E essa rejeição aumentou ainda mais durante a Segunda Guerra Mundial. E o que Bernays fez então? Ele cunhou o termo relações públicas. Mesmo que esse termo não foi exatamente inventado por ele, mas por enquanto vamos deixar assim. E qual era a principal fonte do seu pensamento? Pois é, Bernays utilizava as ideias do seu querido tio, o Sigmund Freud. Ele gostava de pensar em si mesmo como um psicanalista das organizações. Foi assim que Bernays desenvolveu o que ele chamava de engenharia do consentimento, aonde ele provia líderes de nações e organizações maneiras de controlar e governar as massas conforme o desejo desses líderes, sem que os públicos sequer ficassem sabendo. E para fazer isso, ele não apelava para o lado racional das pessoas, mas sim para o lado inconsciente do pensamento. E Bernays tinha vários clientes importantes, como a General Electric, a Procter & Gamble, a American Tobacco Company, a CBS e até o político Calvin Coolidge. Esse último, ele era conhecido por ser muito durão, assim, ele não tinha nenhuma empatia com o público. Resumindo, as pessoas não gostavam dele. E o que Bernays fez? Ele começou a promover cafés da manhã com panquecas e shows musicais na Casa Branca. Isso acabou levando à eleição do presidente Coolidge em 1924. Outras campanhas de Bernays mantêm um status de lendárias. Por exemplo, para ultrapassar a resistência que mulheres tinham em relação ao cigarro, Bernays colocou em desfiles de moda mulheres carregando as tochas da liberdade, conectando o cigarro com ideias de liberdade e status de fashion. O interessante é que enquanto Bernays tentava vender cigarros e transformar isso num ícone fashion, em casa ele impedia que a sua mulher fumasse. Parece que ele já sabia dos efeitos nocivos do cigarro, e por isso, quando ele encontrava os maços de cigarro da sua esposa escondidos, ele recolhia eles e jogava no vaso e puxava a descarga. O Bernays também usava de emoções para vender ideias, como o medo. Para uma marca de produtos descartáveis, de pratos e copos descartáveis, ele difundiu a ideia de que a única maneira de ser higiênico era utilizando esse tipo de produtos. Ele chegou até a criar um comitê nacional nos Estados Unidos que defendia com unhas e dentes essa ideia. Mas vender cigarros e produtos descartáveis não chega a ser tão ruim quanto dar combustível para o nazismo. Apesar disso não ser uma vontade do Bernays, as suas ideias acabaram ganhando vida própria quando Joseph Goebbels, ávido admirador do trabalho do Bernays, se transformou em ministro da propaganda do Terceiro Reich. Então, com as ideias da engenharia do consentimento, Goebbels acabou ajudando a transformar a Alemanha nazista em um grande culto ao Adolf Hitler. Então, Bernays acabou descobrindo o uso de suas ideias em 1933 e, mais tarde, em 1965, ele escreveu o seguinte em sua biografia: "Eles estão usando meus livros como base para campanhas destrutivas contra os judeus da Alemanha. Isso me chocou, mas eu sabia que qualquer atividade humana pode ser usada para fins sociais ou mal utilizada para fins antissociais." As ideias de Bernays foram amplamente criticadas como algo que envenena e ludibria. O propósito final das suas ideias era ganhar dinheiro. Ao convencer as pessoas a fazerem o que ele queria, ele transformava cidadãos em consumidores. Porém, essa padronização e visão cínica da humanidade acaba por destruir vidas, em vez de elevá-las. Atualmente, fala-se que Eduardo Bernays foi o pioneiro mundial de relações públicas, principalmente pela sua teoria, os conceitos e suas ideias que estão dispostas no livro Crystallizing Public Opinion, de 1923. Agora, RP, me conta aí, o que você acha das ideias de Bernays? Como podemos construir relacionamentos mais sustentáveis entre organizações e seus públicos? Você gostou desse vídeo? Quer saber mais sobre a história de relações públicas?
Então, comenta aqui a sua crítica, a sua sugestão, me fala o que você acha desse vídeo e vamos ampliando o debate. E antes de encerrar, aqui vai mais uma citação do Edward Bernays. A manipulação consciente e inteligente dos hábitos organizados e opiniões das massas são um importante elemento para a sociedade democrática. Aqueles que manipulam esse mecanismo não visto da sociedade constituem um governo invisível que é o verdadeiro poder que comanda nosso país. Nós somos governados, nossas mentes moldadas, nossos gostos formados e nossas ideias sugeridas, em grande parte por homens que nunca ouvimos falar. São eles que comandam os fios que controlam a mente do público. Se quer ver mais conteúdo sobre relações públicas, então dá a sua força aí pro projeto RP Faz, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo, comentando e mostrando o vídeo para os seus amigos e colegas de profissão.